Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais importantes da arquitetura do século XX, a Vila Savoy, uma verdadeira obra-prima do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Olha, o que a gente está vendo aqui é muito mais do que só uma casa. Terminada lá em 1931, essa construção é uma declaração, sabe? É a manifestação física de uma ideia super radical sobre como a gente deveria viver na era moderna. Para entender a Vila Savoy, a gente precisa primeiro sacar o conceito central de Le Corbusier para ela. Uma ideia que ele resumiu numa frase que ficou famosa no mundo todo. Ok, vamos destrinchar isso aqui. Com essa frase, o Le Corbusier estava dizendo que o projeto de uma casa devia ser tão funcional e eficiente quanto de uma máquina. Para ele, a beleza não era um enfeite, algo que você bota depois. Não, era o resultado direto da função pura, da lógica do projeto. E isso, na época, era uma ideia revolucionária. E para construir essa tal máquina, o Le Corbusier desenvolveu uma linguagem arquitetônica completamente nova. Ele codificou tudo em 5 princípios fundamentais que, na visão dele, iam definir a nova arquitetura. Pensa que esses 5 pontos são tipo o código-fonte da arquitetura moderna. A gente vai ver agora como cada um deles é aplicado de uma forma brilhante enquanto a gente faz um tour pela vila. Então vamos lá, nossa visita começa agora. E é super importante saber que o Le Corbusier projetou a casa para ser vivida como uma jornada. Um conceito que ele chamou de promenade arquitetural, ou seja, o passeio arquitetônico. E de cara a gente já vê o primeiro ponto em ação: os pilotis. Esses pilares de concreto armado simplesmente levantam o volume principal da casa do chão. Isso cria uma sensação de leveza e separa a geometria pura criada pelo homem da paisagem natural. O efeito é de um verdadeiro triunfo da geometria humana sobre a natureza. O movimento dentro da casa é guiado principalmente por essa rampa. Ela funciona literalmente como a espinha dorsal do projeto, criando um fluxo contínuo, uma expansão gradual do espaço conforme a gente vai subindo de nível. Em total contraste com a experiência mais lenta da rampa, essa escada em espiral aqui oferece uma alternativa bem mais direta. É uma solução puramente funcional, eficiente, as duas coisas, a rampa e a escada, são essenciais para o fluxo dessa máquina. Chegamos ao andar principal. E é aqui que a mágica acontece, sabe? É onde os outros princípios do Le Corbusier se juntam para criar uma experiência de morar que era, de verdade, revolucionária. A fachada livre, que é o terceiro ponto, é o que permite a existência dessas janelas horizontais compridíssimas. Elas inundam o interior com luz natural e, o que é fundamental, conectam os moradores com a natureza lá fora, transformando a vista numa pintura viva. E aqui a gente vê a genialidade da planta livre em ação. Como não existem paredes de sustentação internas, o espaço flui sem interrupção. A sala de estar não acaba na parede de vidro. Ela continua, se estende para o terraço, praticamente apagando a barreira entre dentro e fora. E, finalmente, o quinto ponto, o jardim no terraço. O Le Corbusier basicamente recupera o espaço verde que a casa ocupa lá no terreno e o leva para cima, criando um cômodo ao ar livre. É um espaço privado, quase poético, bem no coração da casa. A atenção ao detalhe é uma coisa incrível. Esse banheiro mostra como a ideia de máquina de morar ia em todos os aspectos da vida diária. Essa banheira de azulejos não é só funcional, ela é uma forma escultural, uma combinação de utilidade e arte. Bom, vamos encerrando o nosso tour com uma reflexão sobre o impacto duradouro e o significado dessa construção que vai muito, muito além das paredes brancas dela. A combinação de materiais industriais, a pureza geométrica e a aplicação rigorosa dos 5 pontos fizeram desta casa o grande modelo a ser seguido. Basicamente, foi um projeto cujas ideias se espalharam e influenciaram a arquitetura moderna no mundo inteiro. No fim das contas, a Vila Savoy é muito mais do que um edifício. É a expressão máxima das teorias de Le Corbusier. É um marco que não só redefiniu o que era um projeto residencial, mas também propôs uma visão completamente nova de como seria a vida moderna. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? A planta livre, as janelas enormes de vidro, a integração com o lado de fora. Quantas dessas ideias que eram super radicais há quase 100 anos, hoje a gente considera padrão nas nossas casas e cidades? O legado da máquina de morar está por toda a nossa volta.